Oi, gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e esse é o Melhores e Piores do Trimestre. Esse vídeo de Melhores e Piores do Trimestre é referente a julho, agosto e setembro. Neste período eu li 19 livros. Destes 19, só 2 foram calhamaços, 4 foram favoritos, 3 foram menos do que 3 estrelas, ou seja, não gostei muito, e 10 foram 4 estrelas ou mais, ou seja, teve muita coisa boa. E se vocês já viram algum vídeo de melhores e piores do trimestre, sabe que aqui eu falo 4 categorias. A minha surpresa do trimestre, decepção, melhor e pior. Vamos começar com a surpresa do trimestre. Esse livro eu achava que eu ia gostar, porque eu tinha visto muita gente falando, mas eu achava que eu ia gostar bastante. Ok, nada demais, assim, ia gostar, mas sei lá, não achei que fosse virar um favorito, como virou. E esse livro é Nevernight, do Jay Kristoff. Eu já tinha lido o Jay Kristoff, porque ele é um dos autores de Lumine, mas como é 2 autores, a gente nunca sabe qual dos dois tem mais uma mãozinha ali, ou se os dois realmente são iguais na divisão do texto e tal. Enfim, eu já sabia que eu gostava do Jay Kristoff, mas eu não tinha lido nada dele sozinho. E aí eu li essa maravilhosidade. Gente, eu sou apaixonada por Jay Kristoff a partir de agora. Ele escreve tão bem, tão bem. Essa aqui é a história da Mia, que ela entra numa escola de assassinos para tentar se vingar de algumas coisas que aconteceram na família dela, e ela também tem um poder um pouquinho diferente, que é ter uma sombra que segue ela, ou seja, ela é uma sombria, e ela pode aí ser utilizada das sombras com alguns poderes. Mas não é só a história da Mia ou a fantasia ou o mundo que é massa, mas é o jeito que ele narra, é o jeito que ele não tem papas na língua de falar de violência, de sexo ou de usar palavrões. Ou seja, é cru e real como eu gosto. E a personagem principal tem defeitos, ela não é simplesmente uma queridinha ou então uma coitadinha. Ela tem altos e baixos, defeitos e qualidades, e eu amei ler a Mia e ler todos os outros personagens de Nevernight, a história como um todo. Eu não vejo a hora de ler o resto dessa saga. Mas nem tudo são flores, eu também tive a minha decepção do mês. Lembrando que decepção não quer dizer que eu odiei o livro, pelo contrário. Mas foi decepcionante, porque eu achei que eu ia adorar. E foi Emma, da Jane Austen. Jane Austen sendo uma das minhas autoras favoritas desse mundo. E esse livro aqui eu li com a Maria, do Xícara Quente, e o Márcio, do canal Leitor 97, que já esteve aqui essa semana com o Desafiando a Louca, inclusive. E a gente conseguiu aproveitar bastante desse livro, porque a gente separou em metas e cada meta a gente ia discutindo. Como vocês sabem, eu sou uma defensora ávida de Buddy Read. Não é à toa que eu tenho o Buddy Read Elite. Se você não sabe o que é, eu vou deixar aqui nos cards. Mas Emma foi uma história que parece que ela começou sem rumo e ela só foi ter um rumo no quarto final do livro. E mesmo assim também não era bem o que a gente esperava para tudo que a autora tinha mostrado até então. Então, infelizmente, ele ficou na decepção, porque eu esperava bastante dele, já que a Jane Austen é uma das minhas autoras favoritas, e ele acabou não atingindo o patamar que eu gostaria. Eu acabei dando 3 estrelas e meio para Emma. E agora vocês querem ver mais, não é mesmo? Piores e melhores. Eu vou começar com o pior, que é para mim me desgastar bastante de raiva. E daí depois eu falo do melhor, para mim terminar o vídeo feliz. Certo? O pior livro que eu li nesse trimestre, eu já tô até trancando os dentes, foi Debaixo das Minhas Asas, da Kate Williams. Esse livro aqui eu li no Desafiando a Louca, da minha amiga Rebeca. Me desculpe, amiga, porque eu sei que você gosta da autora e gosta do livro e é amiga da autora ainda por cima. Me desculpe, Kate, também, se você estiver assistindo isso daqui. Mas eu não posso dizer que eu gostei, gente. Não tem como, sabe? Eu tentei pegar leve um vídeo de leituras que eu falei desse livro, mas a minha raiva não passou ainda. Tem uma coisa boa desse livro, que é eu ter lido rápido. E no começo eu achei interessante a história, eu achei que tinha pano para bastante história, sabe?
que era o fato de os anjos virem para a Terra ser anjos da guarda, e tinha alguma historinha aí entre os arcanjos e não sei o quê, e eu achei que dava para desenvolver bastante, mas a protagonista é um pé no saco, e a história é repleta de clichês e atitudes dos personagens que não são bem embasadas pelas suas personalidades. Parece que eles mudam completamente de personalidade de uma escolha para outra. Sem contar que apesar do livro estar bonitinho, assim, tem algumas imagenzinhas nas trocas de capítulo e tal, ele não tá bem revisado, ele tá bem mal revisado, tanto que um capítulo, na visão da Abby, o título estava Alex, por exemplo, sabe? Então, tipo, não, esses são erros muito grotescos para passar numa revisão, sabe? E eu acho que a autora, não sei se esse é o primeiro livro da autora, talvez seja, mas eu acho que ela tem muito para amadurecer ainda. Eu não sou ninguém para falar, eu não sou autora, eu escrevo só alguns contos de vez em quando, eu sei que eu não sou maravilhosa, mas também não ia querer que passasse a mão na minha cabeça, então eu não vou passar a mão na cabeça da Kate, me desculpe. E eu não gostei desse livro, não recomendo. E por último, o que temos aqui agora? O que temos? O favorito, o melhor do trimestre. Gente, foi muito difícil. Foram só 4 favoritos no trimestre, mesmo assim eu fiquei olhando eles assim. Não sabia o que fazer. Aí depois, no fim de tudo, eu fiquei entre 2 livros. Aqui eu só falo de um, né? Porque é só um que eu vou falar, então eu não vou comentar como extra que o Sol também é uma estrela, quase ganhou, tá? Eu não vou comentar que o livro Sol é uma estrela, fez eu ficar assim, como se eu fosse a personagem principal, que eu me identifiquei 100% e que eu fiquei pensando nesse livro por dias e que ele tem tudo a ver com a minha vida. Eu não vou falar dele, eu vou falar só do que ganhou como favorito. E o favorito é Kindred, da Octavia Butler. Eu não tinha lido ainda essa autora, mas agora eu entendo a hype. Eu sempre acho, quando eu vejo um livro na hype, que eu vou ler e não vou achar nada demais. Muitas vezes eu quebro a cara e essa foi uma dessas vezes que eu mordi a língua. Ainda bem que eu comprei esse livro ano passado, porque ele é uma obra de arte. Por que eu gostei tanto desse livro? A história é muito boa, né? Sabe? A ficção científica de Volta no Tempo, também gostei, dá pra ter algumas noções de paradoxo e tal, se você tiver a fim de discutir. No caso, eu até discuti um pouco, porque eu li em Buzzfeed com uma amiga, a Carol, que tem Instagram literário, eu posso deixar aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. E eu e a Carol discutimos bastante, ela não tinha muita... Ela não sabia muito sobre os paradoxos temporais e tal, então eu conversei um pouco com ela sobre isso, mas o principal desse livro, com certeza, é falar sobre a escravidão, os tempos de escravidão, os tempos escuros e negros de escravidão. Gente, eu me senti uma escrava enquanto eu lia, eu sentia a protagonista enquanto eu lia. Essa autora tem esse poder, esse livro é tão bem escrito que se sente lá e dói, gente, dói no nosso coração. É um soco no estômago, a gente não consegue acreditar que isso aconteceu de verdade e eu não tenho palavras para descrever o quanto eu acho que esse livro devia estar até nas escolas, quando as pessoas aprendem sobre escravidão, para elas entenderem o como é ruim, para elas terem empatia pelos outros e o quanto as suas atitudes influenciam nos outros, mesmo quando não é dor física, sabe? Ai, gente, só de falar esse livro chega a me dar uma coisa, sabe? Eu achei ele importante demais para ser deixado de lado e até foi por causa da importância que eu vi nele que eu coloquei ele, então, como o melhor livro do trimestre. Então é isso, gente. Esses foram os melhores livros do trimestre para mim. Melhores, piores, surpresa e decepção. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários quais foram os últimos livros que você amou, odiou, se decepcionou ou se surpreendeu. Eu vou adorar ler e conversar com vocês. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez que vocês aqui. Não se esqueçam também que se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros, tem os meus links da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você comprar qualquer coisa, você vai ajudar muito o canal e não vai pagar nada mais por isso, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau! E se vocês já viram algum livro dizer... esse vídeo